Você está procurando computador com ótimo custo-benefício? Mais especificamente, notebook, seja para trabalhar, estudar ou algo do tipo? Então você está no vídeo certo. Hoje trago aqui para vocês o Lenovo IdeaPad 3, que é um computador aí que eu já venho utilizando há aproximadamente 9 meses, né? Desde a aquisição dele. E a minha experiência com ele tem sido ótima pela questão justamente do custo-benefício. Um computador que entrega um ótimo desempenho pelo valor pago nele, e além do ótimo desempenho, que ele tem assim uma longevidade, uma expectativa de vida, né, bem alta por conta do processador que vem nele, que é o Ryzen da série 5, que é o Ryzen 5500U, né, que é um chip mais voltado para notebook, né? E esse chip ele é bem interessante. Vamos falar mais a fundo ao longo do vídeo. E bom, pessoal, começando aqui pela carcaça dele, né? Pela construção do aparelho, assim, ele é de plástico, tá? É uma construção toda em plástico. Você não vai encontrar metal nele, nem na parte traseira, nem na tampa de cima, né? Porém, é um plástico de excelente qualidade, tá? Não é um plástico igual copo descartável, sabe? Aquele plástico molengo. Enfim, é um notebook muito bem construído. Aí aqui na lateral dele nós vamos ter uma entrada P2, se não me engano, para headset, fone de ouvido no geral, uma entrada USB tipo C, uma entrada HDMI, uma entrada USB normal e a entrada para o conector do carregamento, né, da tomada. Perdão que ele tá um pouco sujo aqui, tá? Fui relaxado aí antes de começar a gravar. Aí aqui temos, né, a logo da marca, né, Lenovo. Aqui temos uma entrada para aquele cartão, né, micro SD, que você bota ele no adaptador e insere ele aqui, e outra entrada USB. Então, a minha crítica aqui já na construção do dispositivo não é o fato dele ser de plástico, porque pelo valor do aparelho, né, já é de se esperar nessa faixa de preço. Eu paguei em média nele aqui R$ 2.500, né, pegando uma promoção. Hoje em dia você encontra o sucessor dele pelo mesmo valor, ou seja, um notebook melhor, com um custo-benefício maior ainda, pelo mesmo valor, já falo mais pra frente, né? E aqui na minha crítica na construção dele é pelo fato dele ter poucas portas USB. Tem uma, duas. Aqui já com ele aberto, outra crítica que eu tenho para fazer é questão que ele não tem aquela entrada para cabo de internet. Se eu não me engano, o nome da entrada é RJ45, se não for, vou estar corrigindo aqui em algum lugar da tela. Enfim, essa diferença para você pode, na verdade, não fazer nenhuma diferença, né? Vai do seu modo de uso. Esse não é um computador voltado para jogos, como eu falei, apesar dele desempenhar aqui, rodar a grande maioria dos jogos razoavelmente bem, assim, jogável, digamos assim, né? Mas se você comprar ele para jogar aquele CS, aquele Valorant, enfim, ele não vai contar com a entrada de internet cabeada. Você vai ter que jogar via Wi-Fi, o que é mais instável. Mas enfim, não é a proposta do notebook. A proposta do notebook é ser um notebook bem flexível, né? Para estudar, como eu disse, para estudar, para trabalhar e para jogar alguma coisa para se divertir. Às vezes não é o foco dele. Se o seu foco for jogar, invista um pouco mais e pegue um notebook gamer. Posso até estar trazendo alguma recomendação aqui para vocês nesse sentido. Enfim, como eu falei para vocês, a tela dele eu vou estar deixando aí no vídeo quantas polegadas é. Uma tela de tamanho padrão hoje em dia no mercado, né? Você costuma encontrar. As bordas não são muito grossas. A webcam dele tem essa proteção aqui já de fábrica, né? Para você não ser espionado por algum tipo de malware, né? Enfim. Aí aqui, como eu disse,
as especificações dele, o Ryzen, o AMD Ryzen da série 5, 5500U. A placa de vídeo dele é integrada ao chip, é um chip muito competente, tá? Então, assim, ele não vai te deixar na mão em questão de chip gráfico, apesar de ser integrado, não vai ser tão bom quanto uma placa de vídeo dedicada, né, de um notebook gamer, por exemplo, mas, assim, vai quebrar o galho em jogos que não são tão pesados, assim. Precisa ser um jogo extremamente leve para rodar? Não. Um exemplo para vocês, eu tenho aqui o DayZ instalado, e apesar de não ser um jogo tão recente assim, é um jogo consideravelmente pesadinho, digamos assim, e roda bem aqui na máquina, roda até numa média de 60 FPS. Então vai rodar alguns jogos aí medianos, o seu CS vai rodar, o The Sims vai rodar, enfim, uma vasta gama de jogos. E para trabalhar ele é excelente, porque ele tem 8 GB de memória RAM. Ou seja, é o que eu sempre digo, fuja dos notebooks com notebook, desktop, até mesmo celular hoje em dia, fuja quando você ver que ele tem 4 GB, né? Porque 4 GB ficou no passado de memória RAM. Hoje em dia o mínimo para você conseguir conseguir trabalhar decentemente, usar o seu computador decentemente, seja ele celular, tanto faz, tem que ser 8 GB. Aí aqui nós temos 256 de armazenamento SSD PCIe, é um armazenamento bem rápido, tá? Não vai te deixar na mão quanto a isso. Lembrando, ele é muito melhor do que um HD, né? Que tem tela Full HD anti-reflexo e tudo mais, né? Como eu disse, ele é um Ryzen 5 e usa a tecnologia da AMD Radeon para gráficos, né? Então, assim, apesar dele não ser focado em coisas que usam muito o chip gráfico de forma pesada, né? Ele, modéstia à parte, consegue desempenhar o papel razoavelmente bem no que se propõe, tá? Aí aqui vem o pulo do gato que eu falei para vocês no início do vídeo, que ele já tem um sucessor que, assim, pelas configurações a gente já pode, não testei, tá? Mas pela especificação a gente já consegue ter noção que é melhor, né? Avançou em relação a este computador, que é este amigão aqui, ó, que é também o IdeaPad 3, né? Só que ele vem com o Ryzen da série 7, né? O 5700U. Eu analisei vídeos aqui de desempenho entre os dois, né? Teste de benchmark. Não tem tanta diferença assim, tá? De um chip para o outro. O que vai fazer maior diferença aqui é isso aqui. É os 12 GB de RAM, né? Que aí a gente já tem um salto considerável de 4 GB a mais de RAM, o que faz sim diferença. E o SSD de 512 GB. Esse daqui, lembrando que é de 256, tá? 256, 8 GB de memória. Tá saindo aqui em promoções, você acha ele por 2.500, tá? Ou seja, pelo mesmo preço que eu paguei neste carinha aqui há 9 meses atrás. Ou seja, o custo-benefício aumentou, tá? Não se passou tanto tempo assim e melhorou bastante. Aqui. E, assim, eu recomendo, óbvio, vocês pegarem este, mas caso você queira achar até mais barato, você encontra desse modelo aqui, que é o mesmo do meu, na internet usado, tá? Aí pela faixa de preço de 2.000, enfim, aí você tem que pesquisar bastante, garimpar para ver se acha. Outra dica para vocês também economizarem. Vocês estão vendo aqui que é um Linux. Aí você me fala, pô, mas você está recomendando um Linux, sendo que você comprou um Windows por essa faixa de preço? Não, o Windows geralmente é mais caro, né? A faixa de preço, por ele vir com o sistema operacional do Windows, é mais caro. Então, é uma dica que eu faço. Se você sabe o básico de informática, né, de computação, recomendo que vocês comprem um Linux, que você vai economizar aí até R$500. Sim, um Windows pode ser R$500 mais caro. Compre um Linux, que a instalação do Windows é super fácil. Então, você tirando ele da caixa, você não precisa nem chegar a utilizar o Linux. Você pode instalar através de um pendrive, né? Tem tutorial aí no YouTube, se vocês procurarem, vocês acham. Você pode instalar é bem intuitivo, bem fácil. O próprio Windows disponibiliza no site oficial da Microsoft para você fazer essa instalação. Então você consegue aí economizar
consideravelmente e instalar o Windows em casa. Óbvio, vai ser o programa gratuito de teste do Windows, mas se você quiser, você pode estar instalando o Windows por conta própria e comprando a versão paga, né? E você que sabe, se você não fizer questão de usar a versão paga, dá para usar o Windows de versão de teste também aí por tempo indefinido, e você pode ficar economizar esse dinheiro e ficar usando o Windows sem pagar nada, sendo oficial, tá? Sendo através do próprio site da Microsoft. É super fácil de fazer, super fácil de instalar, baixar no pendrive, plugar e instalar, você comprando a versão Linux, e vai estar economizando aí um dinheirinho a mais. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje era esse carinha aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica, da recomendação. Se você não conhecia o canal, provavelmente não deveria conhecer, que é o primeiro vídeo aqui que a gente está postando. Se inscreva, deixa o seu like e ative as notificações para você estar recebendo aí as próximas dicas, né, de garimpo tech. Aí para você, posso estar trazendo vídeo aí de periféricos também, custo-benefício para computador, seja headset, mouse, teclado. Tá trazendo aí vários conteúdos de outros eletrônicos, né? Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, um forte abraço. Valeu!